Meu nome é Mário Lúcio de Souza, eu tenho minha formação em matemática, sou palestrante também, e na área do aprimoramento do ser humano. Então, aí eu tenho algumas palestras, já fiz algumas pela internet, né, nesse novo formato, devido a esse momento que nós estamos passando de pandemia, não estamos podendo fazer as palestras presenciais, né? Então, nós estamos fazendo dessa forma remota, online. Mas tem dado um resultado muito legal, tenho gostado também do feedback das pessoas que estão participando, estão gostando, então isso daí também é uma coisa que deixa a gente, me deixa feliz, né? Porque para mim é muito importante assim, saber se realmente o que eu estou transmitindo, passando para as pessoas, se está fazendo realmente um efeito, uma diferença na vida das pessoas. E eu tenho tido esse feedback, esse retorno, né? E eu tenho ficado muito feliz, porque a gente, assim, o que a gente recebe de volta desse trabalho que a gente faz é uma coisa muito especial, muito boa e bonita também. Eu escolhi esse tema, né? Habilidade de liderar. E a liderança é um trabalho que todos nós temos esse potencial de fazer, de desenvolver, e também é a força que move mesmo esse mundo de meu Deus, né? A força que move ele é justamente o trabalho de liderança. Isso é o trabalho de cada um e também, muitas vezes, pode ser o trabalho de união de um grupo, de uma equipe, de uma corporação, e assim por diante. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação minha do slide para iniciarmos, né, essa palestra. Então, eu quero... Vamos ver aqui se... Bom, pelo que eu estou vendo aqui no computador, ela já está aparecendo aí a palestra, né, de liderança. E eu vou começar agora observando o seguinte. Então, nós temos aí a habilidade de liderar, né, que é o tema da palestra. Essa liderança é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. E nessa palestra, o foco que eu vou dar é exatamente no líder. Tá? É lógico que os liderados, eles vão ser contemplados também, mas o foco principal é na habilidade de liderança, a habilidade do líder, como será. Tá? Por isso que tem a lupinha aí, focando justamente em um dos elementos que é o líder. O que é liderar? É a habilidade de inspirar pessoas. Então, essa habilidade de estar inspirando pessoas é uma capacidade que qualquer um pode ter. Né? E a inspiração, quando a gente está inspirando pessoas, muitas vezes a gente está inspirando a gente mesmo. Então, a inspiração é uma condição que nós podemos ter e desenvolver, principalmente quando a gente faz aquele trabalho do altruísmo, né? De olhar o semelhante, quem está próximo da gente. E assim, quando a gente faz isso, a gente motiva as pessoas, desenvolve, e é quando a pessoa ela se sente assim especial para o seu líder. Então, nós temos muitos exemplos de líderes que a gente fala com as pessoas, entrevista os liderados, ele fala assim, eu sou especial para o meu líder. Então, a pessoa se sente assim olhada, vista, acolhida pelo seu líder. É como se fosse nessa imagem que eu coloquei dos peixinhos, né? Aquele peixe laranjada é aquele peixe que mais está se destacando. É como cada liderado se sente. Ele se sente em destaque perante o seu líder.
E isso daí é uma capacidade que o líder pode estar desenvolvendo, né? Esse olhar para todos. É olhar no sentido assim, eu te vejo. Né? Isso a pessoa precisa se sentir dessa forma. E quando ela se sente dessa maneira, ela se sente acolhida. Então, é a arte de comandar pessoas. Liderar é a arte de comandar pessoas. Essa palavra comandar, comandar significa, parece assim que é algo autoritário, mas não tem nada a ver. O comandar significa mandar com, ou seja, todos juntos. É o nós participando, né? É o trabalho de todos. Então, a etimologia dessa palavra é essa: comandar, mandar com. E então é essa arte de comandar pessoas, extraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Então é um trabalho que a gente tem, né, de influenciar, de inspirar de forma positiva, porque nós sabemos determinadas pessoas que têm influências negativas e levam grupo de pessoas a fazerem coisas. Nós temos ao longo da história muitos casos, né, muitos acontecimentos que pessoas influência negativa. Agora, o líder, né, quando ele se coloca no lugar de líder mesmo, é uma influência de forma positiva, onde ele trabalha as mentalidades e os comportamentos das pessoas de uma forma bem positiva. Então, liderar é diferente de gerenciar, porque gerenciar, quem gerencia, gerencia empresas, gerencia talão de cheque, a gente gerencia contas. Agora, liderar, a gente lidera pessoas. Então, tem uma diferença. Agora, um líder pode ser um gerente? Pode também, né? Com certeza. Mas quando a gente trabalha com a liderança, nós estamos trabalhando com pessoas. Liderar significa conduzir por um caminho colocando-se à frente. Então, o líder, que é líder, ele sempre está à frente dos seus liderados. E é diferente de chefiar, né? O chefe, ele fica na retaguarda e determina os seus subordinados onde é que tem que ir. Então, é um efeito bem diferente. O líder, ele se coloca sempre à frente. Ele está ali de referência. Então, aí que eu tenho um destaque, né, entre chefe ou líder. Como que é a diferença? Por exemplo, o chefe, ele determina as coisas. O líder, ele chega e aconselha as pessoas. Né? Então, o chefe chega e determina. O líder, ele trabalha mais no aconselhamento. Vamos conversar e traz o conselho. O chefe, ele inspira medo. O líder, não. Ele já inspira segurança e entusiasmo. O chefe, ele diz eu, o líder diz nós. É aquela que eu tive falando há pouco, né? Ele sempre fala nessa terceira pessoa, né? Nós. O chefe, ele preocupa-se com as coisas. O líder, ele já se preocupa com as pessoas. Ele olha, é o trabalho inclusivo, de olhar para as pessoas. O chefe, ele colhe louros, elogios para si mesmo. O líder não, ele já distribui louros, distribui assim a oportunidade das vitórias, das conquistas. E o chefe, ele procura culpados quando a coisa dá errado, né? Um trabalho dá errado, ele procura culpado. O líder, ele já assume responsabilidade. É aquela de falar nós, né? O que é que nós podemos fazer para corrigir isso, para melhorar aquilo e assim por diante. O chefe, ele fiscaliza, aquele olhar autoritário de fiscalizar. O líder já supervisiona. A supervisão já é um olhar diferente. É um olhar para a pessoa mesmo, para pessoas. O chefe, ele faz mistério das coisas, não conta. O líder, ele já é comunicativo, ele transmite, ele conversa, ele escuta, ele fala o que ele está pensando. Então, a comunicação, nós sabemos que é uma arte muito importante no sentido de evitar conflitos. Então, muitas vezes a gente vê conflitos em determinados grupos por falha na comunicação. A maior parte dos conflitos que existe nos grupos é falha na comunicação. O chefe, ele usa pessoas.
o líder já forma pessoas, ele trabalha já no sentido da formação. E o chefe, ele diz vão, né? Aquele que manda, né? Fica atrás só mandando, dando ordem. O líder já é diferente, ele diz vamos. Então, ele está junto, ele tem que fazer o trabalho todo junto. E agora eu quero fazer um olhar sistêmico para esse ponto que é a liderança. Então, olha só, eu já faço essa palestra já há mais de 15 anos. Né? Eu li aquele livro Monge Executivo, que eu já estava ocupando o lugar de liderança, mas eu estava precisando aperfeiçoar e melhorar mais a minha forma de ser. Aí eu fui ler aquele livro, Monge e o Executivo, e ele me inspirou na forma de agir, de ser, e eu resolvi montar a palestra a respeito. Então, há mais de 15 anos eu já realizo essa palestra. E aí, ao longo desse tempo, eu vim aprimorando e agregando mais conceitos, mais conhecimento, para que eu aprimorasse minha forma de liderar. Então, esse conhecimento da educação, da constelação familiar, por exemplo, esse conhecimento que Bert Hellinger, que é a pessoa que é o criador dessa ferramenta, dessa forma de trabalhar, ele mostrou e mostra muitas coisas interessantes em vários pontos da vida da gente, inclusive nesse trabalho da liderança. Então, eu pude melhorar a minha visão, né? Ter uma visão mais ampla a respeito. E como é que reconhecemos um líder? O líder é aquele que assume a própria vida, é aquela pessoa que olha para a própria vida, porque ele não fica olhando para nenhum tipo de desculpa ou querer achar culpa em outras pessoas, né? Culpar pai, culpar mãe, culpar qualquer coisa. Ele não tem, o líder, ele não tem o sentimento de vítima, né? Vitimismo. Ele é aquele que assume a própria vida. Então, algo que a gente pode detectar com facilidade no líder. E ele sabe qual é o seu lugar dentro do grupo, da equipe ou da corporação. Ele sabe o seu lugar e sabe o lugar dos outros também, de todos. Então, ele respeita muito a hierarquia. E ele respeita, que são, que nós chamamos de leis do amor, né, que a gente chama dentro das constelações familiares, uma delas é a hierarquia. E ele respeita muito, o líder, ele respeita a hierarquia. Respeita quem era o líder antes, quem que era antes dele, quem que chegou, pessoas que já chegaram, tiveram precedência, né, chegaram antes dele, e assim, e os que chegaram depois também. Então, ele olha para todos. Aquele olhar, eu te vejo, acontece para todos. E aí ele é inclusivo, ele inclui todos. É diferente daquele que nós chamamos assim, de forma assim pejorativa até, o líder aquário, que ele fica falando assim, não, esse é meu peixe, aquele dali é meu peixe, aquele lá é meu peixe, ninguém toca nele. Ou seja, aquele que protege. Então, isso daí não é atitude de líder. O líder, ele inclui todos, todos são importantes para ele. E é uma condição muito importante que a gente tem que ter. Todos são importantes e a gente tem que incluir todos. E ele é justo. Quando ele faz isso, ele está sendo justo. E quando ele é justo, ele trabalha o equilíbrio de uma forma mais adequada, porque o justo, ele traz, ele procura atender as pessoas de uma forma justa, de uma forma correta, o que a pessoa está merecendo. Nós temos que saber que tudo tem uma consequência, né? Tudo na vida tem consequência. O líder, ele é ciente disso. Por quê? Porque ele assume a própria vida e aí ele tem essa condição. Então, o líder, ele é justo. E tem coragem para viver a vida e transformá-la. Então, o líder é aquele que dá o exemplo, a gente chama o espelho.
é aquele proativo. Ele não fica esperando as pessoas virem dizer a ele o que ele tem que fazer, o que ele está precisando corrigir, transformar. Ele fica se olhando todo o tempo e procurando, assim, de uma forma proativa, de uma forma assim, ativa mesmo, de fazer o trabalho da transformação consigo mesmo. Então, ele tem a fé. E a fé, pela fé, ele tem que ser disciplinado também. O líder ele precisa ser uma pessoa disciplinada, organizada. E tem disposição para tudo isso. Então, esse é o lugar do espelho, né? Que é o lugar do líder. E isso tudo, a coragem é algo muito importante para um líder, porque a gente trabalhar o perdão dentro de si, perdão consigo mesmo e com o semelhante, é um ato de coragem. Gandhi falou isso, um grande líder, né, Gandhi, ele falou assim, a maior parte das guerras que existem é por falta de perdão. Então, a gente precisa realmente ter isso dentro da gente, essa força do perdão sempre presente, e a gente olhar a vida como ela é. E assim a pessoa confia mais na vida, confia em si mesma e confia nas pessoas. Ela tem mais confiança. E quando a pessoa faz isso, né, ela tem essa confiança, ela adquire mais força para seguir a vida como ela tem que ser, para trabalhar nesse lugar de líder como deve ser, para comandar por as estradas desconhecidas que muitas vezes tem que ter, né? Nós estamos vendo um exemplo agora, nesse período de pandemia, nós estamos trilhando por estradas desconhecidas, né? Muitas pessoas estão fazendo caminhos que nunca fizeram antes, né? Principalmente no profissional, e isso daí a gente precisa fazer, a gente tem que ter força, tem que ter inspiração. Também uma característica, né, que a gente pode detectar no líder é uma intuição antenada, de um radar mesmo, sabe? Aquele olhos de águia, que tem até a foto, a imagem de uma águia, que é justamente aquele olhar que tem um foco, que tem aquela visão realmente mais ampla, aonde é uma visão, nós chamamos de visão sistêmica e uma visão amorosa, né? Isso daí é uma característica do líder, né? Ter essa intuição, essa percepção sempre presente. De um bom pastor, a visão de um bom pastor. O bom pastor é aquele que olha para todo o rebanho, todos é importante para ele, todos são importantes. Outra coisa também que o líder tem, ele tem muito trabalho, muita tarefa, e, e é muito serviço mesmo. E uma das coisas que o líder mais faz é resolver problemas, né? Então, isso é característica do líder. Por isso, ele tem que ter boa disposição e disponibilidade para servir, para orientar, para delegar, né, responsabilidades, para acompanhar e dar feedback. Esse dar feedback, ele estabelece confiança entre as pessoas, porque quando a gente dá feedback para a pessoa, ou chega no liderado e fala, olha, você fez isso, isso e isso, pode ser feito assim, 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 é muito melhor, desse outro jeito aqui dá um resultado que não é muito bom. Aí a pessoa pode fazer uma transformação, e aí ela começa a confiar mais no líder, e o líder confia mais na pessoa. Então, ela estabelece confiança. E a confiança numa equipe, num grupo, é muito importante. E o líder também é um gestor. Essa palavra ela é mais recente para atribuir a líder, né? Gestor. Mas ela tem tudo a ver. E o gestor tem a ver com a gestação. No olhar sistêmico, né, a gestação vem do materno. É o lado materno da pessoa, que a pessoa recebe do lado materno. E o lado materno é o que gera, que dá a geração, é o gestor. Mas nós sabemos que toda gestação ela tem limites, né? Quando a gente trabalha com equipe, a gente tem que estar sempre estabelecendo regras, limites, condições, né? Porque cada um tem seu espaço, não é?
cada um ocupa o seu espaço. Então, quando a gente, do meu espaço, eu começo a entrar no espaço do outro, aí eu estou rompendo limites e não está correto. Então, eu tenho que ficar eu no meu lugar, no meu espaço, e também respeitar isso daí, e assim orientar os liderados nesse mesmo sentido. E o líder também tem a ligação com o lado paterno, é aquele lado que, o lado materno, ele gera, é a geração, é o que dá a vida para as coisas, e o lado paterno é aquele que dá a direção, ele mostra para que lado tem que ir. Então, é o lado paterno que o líder deve ter também, sempre à frente, mostrando o caminho que tem que ser seguido. E aí ele pode prover todas as condições que o liderado precisa para realizar o seu trabalho e se desenvolver. Outra coisa também que perguntam sempre, né? O líder, o líder já nasce pronto? Eu digo que sim, pelo olhar sistêmico eu digo que sim, porque a formação da liderança já está presente no nosso DNA, como tudo na vida. O que é preciso é que nós podemos, ela pode ser desenvolvida, nós podemos desenvolver essa liderança. É assim que eu venho fazendo na minha vida ao longo do tempo, né? Eu venho trabalhando com esse lugar de líder e todo o tempo eu também tenho feito um trabalho de desenvolvimento da liderança, da minha liderança. E assim eu vou me aprimorando também como pessoa. E assim a gente conhece também paradigmas da física moderna também, que fala de pensamento holístico. Ele está falando a mesma coisa que a constelação fala, né? O olhar sistêmico, aquele olhar mais amplo, né? E sempre sabendo que o líder ele precisa sempre ter flexibilidade, porque com a flexibilidade ele tem a firmeza. Porque se é inflexível, ele é assim rude, né? E aí ele não tem a firmeza com ele. É outra coisa que ele tem. A firmeza, a pessoa é firme com flexibilidade. Então, são coisas que são realidades, que a gente vê na natureza exemplos da flexibilidade, como ela é importante e dá essa condição de firmeza. Então, isso é uma percepção integradora. O líder realmente ele precisa estar sempre olhando para o todo, e não para um único, assim, falar assim, não, eu vou fazer o trabalho para beneficiar só esse. Não, é sempre integrador, é para o todo. Todos se beneficiam. Tá? E o desafio da liderança é ser forte, mas não rude. Ser gentil, mas não fraco. Ser ousado, mas não valentão. Ser humilde, mas não tímido. Ter humor, mas sem exagero. Então, o líder ele trabalha sempre dentro do equilíbrio das coisas, sempre no equilíbrio. E os princípios de liderança e gestão de pessoas, nós vamos falar a respeito disso agora, são habilidades que um bom líder deve ter. Então, eu vou começar já falei de alguns, mas vamos trabalhar. Uma das mais importantes que tem, das mais altas que tem, é o servir. Né? O líder, quando ele é servidor, porque essa é uma habilidade das mais altas que existe, é uma das virtudes mais altas que existe, é de servir. Então, o líder que é líder, ele é servidor. Satisfazer a necessidade do outro remover as barreiras. Quando a pessoa satisfaz, né? Eu sempre uso como exemplo o rei Salomão, porque tinha lá aquelas tribos de Israel que viviam em guerra, lá na época que ele viveu, né, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, e ele conseguiu pacificar aquelas tribos. Como é que ele fez isso? Satisfazendo as necessidades das pessoas. À medida que ele foi fazendo isso, trazendo as pessoas para perto, ouvindo, atendendo no que era possível atender, ele conseguiu unir toda aquela tribo e trouxe paz para aquele povo. Esse é um exemplo de líder. Gandhi também é outro exemplo muito interessante, que ele liderou uma revolução sem o uso de violência.
Então, é um trabalho que ele fez de revolucionar mesmo. Que se dá, mas o amor com que se dá. Até tem um caso interessante, na época que ela estava lá na África, né? No hospital, atendendo e cuidando de um leproso, quando chegou um grupo de autoridades para visitar, né, ela no hospital. E aí ele chegou, o pessoal chegou e viu ela limpando o leproso, cuidando daquela pessoa. Aí a pessoa falou para ela assim: ah, eu não faria isso daí nem por US$ 1 milhão. Ela falou: eu também não. Eu faço é porque eu gosto de fazer. Eu faço é por amor. Interessante, né? Os escravos, eles fazem o que os outros querem. Os servidores fazem o que os outros precisam. Então, esse é o exemplo de um líder. Então, para mim, esses três que eu estou usando aqui, mas tem muito mais, né? Nós sabemos que tem pessoas exemplares, né? De grandes líderes que existiu e existe na humanidade. E tem também aqueles líderes que não se destacam, assim, não são tão conhecidos, mas são muito importantes perante os seus liderados. Uma das habilidades mais importantes é ouvir, é a arte de ouvir. Então, o líder é aquele que ouve as pessoas, chega. Até tem um exemplo de uma senhora inglesa, Emma Thompson. Ela ganhou o prêmio de gestora, de líder gestora da Inglaterra, pelo um trabalho que ela foi trabalhar dentro de um órgão, um instituto, né, que cuidava de pessoas com problemas mentais, e ela foi ser a responsável lá. E a primeira coisa que ela chegou lá, ela foi ouvir as pessoas. E ela foi anotando, ela ouvia as pessoas, fazendo perguntas, coisas simples, né? E as pessoas dizendo o que achava bom, o que não achava, que era importante, o que não era. E assim ela foi registrando tudo, e em cima daquilo dali ela montou um plano de trabalho, montou um projeto. Aquele projeto, porque muitas vezes coisas bem simples começaram a dar bons resultados. Então, aquele projeto que ela montou e desenvolveu, as pessoas começaram a se motivar, a trabalhar com mais empenho, mais amor, e o resultado foi muito maior. Então, ela foi considerada, né, dentre os concorrentes, né, desse prêmio de gestora, líder gestora lá na Inglaterra. Então, um exemplo, e ela começou o trabalho todo fazendo o quê? Ouvindo. Então, ouvir é uma habilidade muito importante. Outra habilidade é o amor, que eu já estive falando, e a paciência. Então, ter amor e paciência é muito importante também para a gente estar tendo isso mais presente, cultivando mais isso na gente. Encontrar um jeito para as nossas palavras chegarem no coração das pessoas. Então, isso daí é uma arte que a gente pode desenvolver, né? É uma doação pessoal que a gente pode ter, e muitas vezes a gente precisa ter o que? Amor, né? Porque trabalha com o coração, e também paciência. Né? Escutar, ouvir. Muitas vezes a gente se silenciar diante das coisas, e aí isso dá uma forma para trazer uma forma bem melhor para as pessoas. E esse trabalho, essa habilidade de ter amor e paciência, é um ato de se pôr à disposição dos outros, identificando e atendendo suas reais necessidades, sempre procurando o bem maior, ou seja, sempre procurando o bem de todos. Então, a pessoa se coloca à disposição, né, das pessoas. Aí tem uma frase aí do Pequeno Príncipe, né? Só se vê bem com os olhos, com o coração. A essência é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Então, a gente só vê bem as coisas com o coração. Então, é muito importante a presença do amor, da paciência para um líder. O líder também tem que ter, é importante ele ter autoridade, mas tem que ter cuidado para não ser autoritário, né? Porque a autoridade leva as pessoas a fazerem
de boa vontade, né? O autoritário é aquele que impõe, né? A figurinha que está embaixo no slide demonstra justamente, né? Taca o dedo na pessoa e fala, é isso, é isso, é isso, é imposição. Isso não é líder, esse não é o trabalho do líder, porque o líder, ele não é autoritário, ele tem a autoridade, é diferente. É aquele que fala, vamos, o que precisamos fazer. A verdadeira autoridade não está na aparência, mas sim naquilo que você é. É o caráter, né? A pessoa é ser o que ela é mesmo, né? Não ficar se colocando atrás de um escudo ou de uma armadura para conseguir o que está querendo. Então, a pessoa ser o que é. O autoritário, ele manda, impõe e não escuta os pares. O líder, ele escuta quando ele tem autoridade. Ter a capacidade de construir relacionamentos saudáveis também é outra característica do líder, porque ele é um agregador, ser polo agregador, é um trabalho, ou seja, unir, trabalho com a união das pessoas. Então, uma das coisas que facilita muito a gente conseguir unir as pessoas é a empatia. O que é a empatia? A gente se coloca no lugar da pessoa muitas vezes. Porque a antipatia, ela afasta as pessoas. A empatia, ela traz as pessoas para perto. Você compreende mais a pessoa. E aí você consegue agregar, unir e formar um grupo coeso, né? Um time coeso. A prosperidade se fundamenta em bons relacionamentos. Então, esses líderes e liderados querem prosperidade, tem que ter bons relacionamentos. E uma das coisas, relações desgastadas geram insatisfação. Um exemplo de geração de relações desgastadas é a pessoa não ser sincero com a pessoa com aquele, uns com os outros. Então, às vezes, tem alguma coisa para dizer para a pessoa e diz para outra pessoa e não diz para aquela que é para ser conversada. Então, forma aí relações desgastadas. E aí tem afastamento, gera assim desunião. Então, a gente ter assim sinceridade, com respeito, saber como falar com as pessoas é muito importante. É ser ético. O que é ser ético? É tratar os outros assim como quer que o trate. Então, se eu quero que as pessoas me tratem bem, deixa eu tratar bem as pessoas. Né? Isso é ético. Então, eu não vou fazer uma coisa com uma pessoa, sendo que eu não gosto que as pessoas façam comigo aquilo. Então, isso daí é muito importante para a gente trabalhar com a união. E aquela bandeira do cativar, ela é fundamental para a gente trabalhar construir esses relacionamentos saudáveis. A gente é o amigo, né? O amigo é aquele que fala, que é sincero. E a bandeira do cativar tem até na história do Pequeno Príncipe, né? Que diz assim: tu te tornas, tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Então, a gente tem que cativar e também se tornar responsável por aquilo que cativamos. Como é que a gente pode também ampliar, né, a capacidade de oferecer uma nova visão? É quando a gente olha o ponto de vista da gente, olha o ponto de vista da pessoa, a pessoa chega um liderado e fala o que ele está vendo, o que ele está entendendo, a gente poder saber lidar com as diferenças, as compreensões diferentes. Quando a gente faz isso, a gente pode muitas vezes ampliar a nossa visão, ou seja, ampliar a nossa compreensão. Então, esse trabalho de ampliação da compreensão, ampliação da visão, é quando a pessoa sabe lidar com as diferenças de compreensões. Aí ela amplia a dela também. É procurar enxergar as coisas de um outro ângulo de visão também. Não ficar naquela forma bitolada que a gente chama, né? Aí a pessoa com forma bitolada, ela não escuta as outras pessoas. Então, a gente tem que saber ouvir. Ter, assim, grau para ouvir as pessoas também. E aí, muitas vezes,
a gente também saber lidar, intermediar conflitos. É uma outra capacidade que amplia a visão da gente, a gente ter a habilidade de intermediar conflitos, porque onde tem pessoas, nós sabemos que podem haver conflitos. Então, a gente ter que desenvolver isso mais dentro da gente, ou seja, resolver problemas. Né? E ter abertura ao feedback. Né? Por exemplo, um líder, ele ter abertura para as pessoas chegarem até ele e dizer o que é que a pessoa está precisando melhorar. E aí, a pessoa se colocar assim no lugar de ouvir, saber ouvir. E muitas vezes, também, quando precisa também orientar uma pessoa, saber falar com respeito, mas também orientar, dizer o que está vendo, o que está entendendo. E essa atitude, ela amplia a visão também e promove mudanças de atitudes entre ambos e estabelece mais confiança. Por isso que eu falo, o feedback ele é muito importante, mas a gente tem que saber ouvir, escutar o que tem que ser dito. Ter a consciência que nenhuma corrente é mais forte do que seu elo mais fraco. O que significa isso? Às vezes a gente tem uma corrente lá, ela tem um elo dela, como está mostrando aí, que ele é fraquinho, essa corrente ela não é mais forte que aquele elo ali. Então, o que o líder tem que fazer? Ele tem que ver onde está o ponto fraco da sua equipe e trabalhar em prol de fortalecer aquele ponto fraco. Vou dar um exemplo bem simples assim, um time de voleibol. Né? Aí tem lá um jogador que ele não é tão bom na defesa. O que precisa ser feito? Os outros companheiros têm que estar próximo dele, o líder tem que orientar, os outros companheiros estar próximo dele para dar cobertura num determinado ataque que aconteça durante o jogo. Então, aí, quando dá essa cobertura, fortalece aquele um que tem deficiência e aí o time fica mais forte. Então, esse exemplo da corrente, né, é muito interessante, que é exatamente isso. Né? A gente tem que observar dentro da equipe os elos que são frágeis e a gente procurar fortalecer, mesmo pedindo a um outro que auxilie, né, a fortalecer, um outro membro da equipe que auxilia a fortalecer aquele membro que está ali também compondo o grupo. E o líder tem que saber que nem sempre é do jeito que ele quer as coisas. Né? O líder ele tem que fazer o jeito que é para ser feito, e não o jeito que ele quer. Então, a gente tem que trabalhar aí, praticar as virtudes, nos liberta do egocentrismo. A gente tem que procurar um jeito de não ser egoísta e nem egocêntrico. E isso é a prática das virtudes, é ter humildade, né? Saber que nós não somos o senhor de todas as coisas, e mais cabeças pensam mais do que uma única, então isso é muito importante. A motivação. A motivação é outra habilidade que a gente tem que desenvolver. Até na palestra anterior eu estive falando a respeito de motivação. Eu falei na palestra toda a respeito da motivação, né? E aqui eu vou só fazer uma fala que é fundamental para o líder, ter essa capacidade de se motivar e motivar as pessoas. Se automotivar é uma busca do autoconhecimento. Então, todo o tempo que a pessoa fica olhando para si, olhando para a vida, reconhecendo qual é o seu lugar e o lugar de cada um, e também com foco nos seus objetivos, aonde ele quer chegar, é o trabalho de automotivação que a pessoa tem. É aquele trabalho que a pessoa precisa todo o tempo estar se aprimorando, se transformando. E montando um bom planejamento, um planejamento organizado, com metas, pequenas metas e longas, né? As pequenas, a cada meta que a gente vence, a gente se motiva mais, porque melhora a autoestima da gente, melhora a segurança da gente, aí a gente pode ter condições de se motivar ainda mais para chegar naquele objetivo maior que a gente almeja, que a gente quer chegar.
E assim a gente também pode fazer dentro do grupo, dentro da equipe, né? Ou dentro desse conjunto de pessoas que a gente está trabalhando. Então, essa capacidade de influenciar e de despertar interesse e um motivo para fazer as coisas. Aí eu estava falando nesse slide anterior aqui, da corrente, né? Eu lembrei também que o Bernardinho, né, que eu uso ele muito como referência de liderança, porque ele é realmente um grande líder, né? Tem um jeito assim até meio assim bem disciplinado para resolver as coisas, que tem que ser assim com bastante disciplina, mas ele tem assim tantas virtudes muito importantes para um líder. E eu assistindo uma palestra dele, eu achei interessante que ele falou assim, ele falando da equipe dele de vôlei, ele falou assim: eu digo a eles, façam e doem o melhor de si em torno da nossa causa. E acredite que o companheiro que está do seu lado, na quadra, está fazendo o melhor. Sendo assim, você precisa fazer também o seu melhor. Então, isso daí eu achei uma frase muito importante que ele olhou, fez e falou, e os resultados que dão na vida dele, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, compreender o incrível poder da motivação, o poder que tem essa motivação. E dentro disso tem também outra habilidade, que são atitudes positivas. As atitudes positivas, por exemplo, quer melhorar a vida, mude de atitude. Eu uso também o exemplo do rei Salomão, que tem lá no escrito até lá no, nas escrituras sagradas, falando assim que a boa atitude e a motivação andam de mãos dadas. Quando disse o coração alegre, quer dizer, motivado, é bom remédio, mas o espírito abatido, que é o desmotivado, faz secar os ossos. Então, o coração alegre, né? O coração motivado é um ótimo remédio para o espírito. Então, um exemplo que ele dá a respeito de uma atitude. Diante das dificuldades, a gente enxergar oportunidades. Essa é uma característica muito importante para o líder. Diante das dificuldades, enxergar oportunidades. A palavra crise significa significar oportunidade. A mudança mais significante da vida de uma pessoa é a mudança de atitude. Atitudes corretas produzem ações corretas. William Johnson diz. Então, é uma das coisas mais significantes que tem na vida é a mudança de atitude. Então, nós temos isso em nossas mãos, né? Para a gente ter um círculo de pensamentos positivos na nossa vida. Agora, a atitude negativa, exemplo, aquela pessoa estourada, né? O famoso curto, aquela outra pessoa que é grossa com as outras pessoas, a pessoa que tem maldade no coração, ela tem atitudes negativas. Então, a importância do autocontrole não adianta dominar 1 milhão de homens sem dominar a si mesmo. Então, para a gente ver quanto é importante a gente ter o autocontrole, aquela paciência, aquela condição de ter mais amor no coração. A boa educação, a cortesia, o comportamento cavalheiresco são marcas da liderança. Então, o líder tem que ter essas habilidades. Se interesse pelas pessoas que trabalham contigo, elas são o que tem de mais importante na organização. Então, nesse grupo de pessoas, nessa equipe, a gente poder se interessar por aquelas pessoas, porque elas são realmente as mais importantes para que a gente chegue nos nossos objetivos e também no nosso foco, onde a realização dos nossos sonhos, né? E é preciso também ter humildade. Não somos melhores que ninguém. Então, o princípio básico da pessoa, para ela ter mais humildade, é ela não achar que ela é melhor que ninguém. Não, eu sou líder, eu sou melhor, tal. Não é isso. Não é isso. Nós temos que estar desenvolvendo essas habilidades, essas virtudes, com certeza.
mas nós fazendo isso sabendo que nós somos também pequenos, não somos melhores que ninguém. Por isso, quando a gente se coloca dessa forma, a gente ouve as pessoas, reconhece as falhas, né? Podemos ver o tamanho de um homem, isso daí foi Salomão que falou também. Podemos ver o tamanho de um homem quando ele erra e chega diante daquele que errou e se retrata. Ou seja, uma pessoa que tem humildade. Errou, ela chega lá e se retrata. Aí a gente vê o tamanho da pessoa. O otimismo e entusiasmo vê oportunidades nas dificuldades. E o oposto vê dificuldades nas oportunidades. Né? Então, isso daí também é justamente naquela das atitudes, né? E a gente precisa ter sempre otimismo e entusiasmo. É uma característica que o líder precisa ter. Outra coisa importante para o líder é a supervisão. O supervisor é aquele que tem aquele olhar para a pessoa. É aquele olhar assim, eu, Mário, numa liderança de uma determinada função, sabendo que eu tenho meu pai, minha mãe, meus antepassados, né? Graças a eles eu estou aqui, tenho essa força para poder fazer tudo isso, e olhar para a pessoa também, enxergar em cada liderado, em cada colaborador, enxergar a pessoa e saber que tem um pai, tem uma mãe, tem todos que antecederam e tem um caminho que ele chegou até ali. Então, esse é o olhar do supervisor, é aquele olhar, eu te vejo. A pessoa não fazer cobranças sem antes orientar. Então, quando o líder ele faz o trabalho de supervisão, ele primeiro ele orienta, ele deixa os deveres da pessoa bem claro para a pessoa, porque é muito importante a pessoa saber os deveres claros do lugar que ela está ocupando e o que ela tem que fazer. Depois de ter os deveres bem claros, estar orientado uma vez, duas, três vezes, aí ela pode cobrar da pessoa, no particular, chegar na pessoa, no grupo, naquele grupo que precisa ser cobrado, e fazer, ó, tem isso, que não está correto, o que a gente pode fazer para melhorar? E aí procurar fazer. Então, primeiro deixar os deveres claros, para depois supervisionar. Não ter medo de dizer aquilo que é certo, mas tem que saber dizer. Então, a gente precisa, muitas vezes, né, não ter medo para dizer o que a gente está pensando, mas saber dizer. Sempre reconhecer os bons feitos das pessoas. A supervisão não é só cobrar também. A gente precisa estar valorizando mais as pessoas. Então, quando a gente falar para o grupo todo, a gente fazer aquele comportamento positivo, daquele de motivar a pessoa, o grupo todo. Né? Então, isso daí também é uma habilidade do supervisor. Ele saber falar, saber orientar e, principalmente, estar mostrando, né, como se faz. O líder vencedor é aquele que supervisiona seu time, e aí a gente fica naquela pergunta, e aí, nosso time está sendo bem supervisionado? Né? Nossa equipe, nosso grupo está sendo bem supervisionado? Outra habilidade importante é a descentralização. Não confunda supervisão com centralização, porque às vezes a pessoa pensa que o líder é o centralizador, o supervisor é o centralizador. Não, não é. O líder que é líder mesmo, ele descentraliza. É quando damos autonomia para alguém com a devida orientação e devemos dar-lhe liberdade para agir. Então, a gente dá uma função para a pessoa e aí a gente confiar na pessoa. Então, o líder, ele confia em si mesmo e confia nos seus liderados, nos seus colaboradores. Porque eu tenho que dar uma função para uma pessoa, para eu ter que ficar ali cuidando o tempo todo e dizendo o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, não é dessa forma que acontece.
aí a gente também não está trabalhando para o desenvolvimento daquela pessoa. Então, a gente precisa, muitas vezes, estar trabalhando para que aquela pessoa também se desenvolva. Então, a gente tem que dar oportunidade e liberdade para a pessoa realizar as coisas. É importante as pessoas se sentirem acompanhadas, isso é uma realidade. Quando a pessoa se sente acompanhada, ela tem mais segurança também. É aquele ditado antigo, né, do olho do dono é que engorda os bois. Aquilo é uma realidade. É estar próximo, estar acompanhando, né, sabendo direitinho, o colaborador sabendo que está sendo supervisionado, está sendo acompanhado. E tudo funciona bem com supervisão. É uma realidade. Tudo funciona bem com supervisão. Exemplo são os filhos. Os pais supervisionando, acompanhando de perto seus filhos. O supervisor não pode ficar preso também em burocracias, porque às vezes o supervisor fica só o tarefeiro. Não é. O líder não é para isso. O líder é aquele que tem aquela mente olhando para frente, né? Buscando novas possibilidades e oportunidades, com intuição, com percepção. E aí a gente já estou chegando já na conclusão aí da palestra, né? Tem os sábios dizeres de Jesus, nosso grande líder, né? Eu falei de alguns líderes que existem, mas o grande líder mesmo é o nosso divino mestre. Ele falou assim: há mais felicidade em dar do que em receber. Então, o líder ele tem que saber que ele precisa doar mais, porque aí ele terá a felicidade. Então, há mais em dar do que em receber. Isso é uma verdade. E amar, porque o trabalho de um líder, esse trabalho, esse olhar sistêmico que a gente fala, é um trabalho de amor. Então, amar nos faz crescer. Exemplo aí é justamente desse nosso maior líder, né? O nosso maior líder que é Jesus. Então é isso, meus amigos. Essa é a palestra que eu tinha que transmitir para os senhores. Espero que eu sei que muita coisa os senhores já conhecem, já sabem, mas acredito que deva ter um bocado de coisa aí que gera uma reflexão e uma possibilidade de aprimoramento. E eu digo assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas se aprimorarem diante dessas palestras que eu faço, né? Eu ver o feedback, né? A pessoa fala, olha, aquilo que você falou foi muito interessante, que eu pude fazer isso, fazer aquilo. Isso daí me deixa muito, muito feliz, né? De ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo, aprimorando. Assim, não meço esforço para fazer esse investimento. E aí eu tenho essas palestras todas, né? E eu vou estar com frequência também fazendo esse trabalho online. Espero que vocês gostem desse tipo de trabalho, né? Que eu possa, assim, ter um bom resultado, né? Um bom resultado também na minha vida, né? Desse trabalho. E aí eu quero saber dos senhores se tem alguma pergunta. Se tiver, eu estou aqui. Nós temos um tempo bom ainda que dá para responder perguntas. Tá? Tem alguma aí já? Estou aguardando aqui eu chegar alguma pergunta. Eu tenho, Mário. Pode fazer, Beto. Bom, primeiramente, muito grato aí pela excelente palestra. Esse tema de liderança é muito importante, né? Porque eu vejo que um bom líder precisa se autoliderar, né? A gente superar as barreiras interiores para que a gente possa ser um espelho e se a gente não tem condição de liderar o nosso caminho, não fica tão fácil ser um líder para as outras pessoas, né? Então, você falou de várias coisas aí que são muito importantes, né, que eu quero me aperfeiçoar mais. Então, muito grato por essa oportunidade e também por estar revendo você e os amigos aqui que estão, alguns eu estou vendo, outros não estão
aparecendo, mas eu estou reconhecendo alguns nomes, então aproveito para transmitir um abraço. E a pergunta, meu amigo, é a seguinte: existe aquele ditado, né, que mais ou menos assim, que no temporal é que se vê o marinheiro, né? E o marinheiro também pode ser entendido como um líder, né? Então, nesses momentos que nós estamos atravessando a humanidade, momentos que existem tanta polarização, momentos que ainda existem tantas incertezas com respeito a questões de saúde, questões do meio ambiente, como é que a pessoa pode se posicionar assim para ser melhor líder, para atravessar esses momentos, né, aqueles momentos que estão ficando para trás, mas que nós estamos atravessando, e também para auxiliar a liderar outras pessoas a fazer o mesmo, para que a gente possa atravessar todos juntos para um lugar mais tranquilo, mais de paz e melhor para todos nós. Boa pergunta, viu, Beto? Muito interessante mesmo. O Beto, ele está lá nos Estados Unidos, né, na Califórnia, então nós temos aí a participação internacional, né? E nós temos também gente da Espanha também participando, e tem pessoas que vão assistir a gravação depois também, que lá na Espanha agora é de madrugada, então eles falaram: o senhor grava e manda para a gente que nós vamos assistir. Com relação a isso que você perguntou, que é muito importante, como é que é a nossa posição, né? Nosso lugar diante, ou o lugar de um líder, né? Porque eu vejo que, de alguma forma, todos que estão aqui são líderes. Primeiro é o líder de si mesmo, né? Então, qual é o lugar que nós devemos nos posicionar e de uma forma que a gente possa auxiliar as outras pessoas também? Eu digo assim, eu procuro, a bandeira da paz, ela tem que estar sempre presente. Primeira coisa, a bandeira da paz, né? É aquela do autocontrole que eu estive falando agora há pouco, né? Da gente poder olhar para si mesmo e ver um jeito de se pacificar em primeiro lugar, diante de todas as coisas. Cuidar da saúde, né? Saber que nós realmente somos muito pequenos diante de uma situação que aconteceu. Quantas pessoas faleceram, né, naquela pandemia? E aí a gente procurar cuidar da gente, da saúde da gente, assim, a questão física mesmo, a questão mental. A gente está sempre procurando o trabalho da meditação, do cuidado que a gente tem que ter com nossos pensamentos, nossa mente. O posicionamento que eu procuro fazer, eu vou falar de mim, assim, diante, por exemplo, questões ambientais seríssimas, questões políticas, polarizações políticas também seríssimas, né? Questões de situações de, assim, direitos humanos sendo, assim, de alguma forma sendo invadidos, né? O que eu estou procurando fazer é a minha parte. Por exemplo, eu estou focado, eu procuro focar em mim mesmo, todo o tempo. Eu tenho essas coisas acontecendo, o que eu posso fazer por mim, eu estou procurando fazer, e por quem está perto de mim, eu também estou procurando fazer, dando principalmente o meu exemplo. Então, eu não estou entrando nessas polêmicas que existem nas mídias aí, que estão acontecendo. Não estou entrando. Eu tenho meu posicionamento, eu procuro ter aquele olhar sistêmico que a gente fala, né? Aquele olhar para o todo, sabendo o porquê de cada coisa, saber que tem muitas coisas acontecendo, porque uma pandemia dessa, para mim, ela está sendo um momento de apuração, né? De depuração, de um funil mesmo, e sabendo que esses momentos políticos e da sociedade humana também está sendo também um filtro, e nesse sentido eu estou procurando assim focar em mim, olhar como é que está meu coração, se eu estou realmente em paz diante de tudo isso e cuidando de mim e de quem está perto de mim. Então, o meu posicionamento é esse, Beto. Eu procuro fazer dessa forma. Muito bom, eu também estou procurando fazer o mesmo. Tá, joia. Muito grato. Tá, joia, grato. Mais alguma pergunta?
Só um pouquinho. Roberto, mais uma coisa também que eu vejo que é importante, quando eu falei assim, eu focar em mim mesmo, porque eu preciso guardar minhas energias para, assim, trabalhar, para mim fazer, realizar minhas coisas, meus objetivos, porque se eu ficar perdendo energia também com determinadas situações, que eu sei que eu não vou mudar nada, eu procuro entender, compreender as coisas, como é que elas são. O que eu puder fazer, eu estou fazendo. Agora, o que eu não puder, eu estou guardando a energia para mim, porque aí eu posso realizar muito mais coisas do que eu tenho para fazer. E fazendo isso, eu acredito que eu vou estar colaborando para melhorar aquelas outras também, as situações. Verdade. Como auxiliar a mediar conflitos quando vemos que o líder instituído ainda não tem essa habilidade? Ah, uma boa pergunta. Quem fez? Marcílio. O Marcílio falou assim, como auxiliar para intermediar conflitos, sabendo que o líder não tem essa habilidade para isso, né? Isso é uma pergunta muito interessante também, porque às vezes a gente se depara com isso, né? Eu já me encontrei algumas vezes nessa situação, né? E algumas eu não tive habilidade para poder auxiliar. E sofri um pouco, sofri muito, não foi pouco, não. Ter um líder e ele não tinha habilidade e eu também não soube administrar, mas eu aprendi muito com aquilo. E com o passar do tempo, eu fui encontrando outros desse jeito também, e só que aí eu já tinha alguma experiência adquirida, aí eu pude auxiliar de alguma forma. Uma delas, muito importante, é o ponto de vista sistêmico. O que é o ponto de vista sistêmico que eu falo? É a gente não estar julgando as pessoas. Já começa assim, o primeiro passo é a gente olhar para aquele líder e não julgar. É procurar entender que ali existe uma pessoa que ele não está tendo ainda determinadas habilidades, ele está dando o que pode, fazendo o que pode, né? E a gente, o que é que a gente pode fazer para estar auxiliando ele? Então, dentro dessas habilidades, o que a gente pode fazer, né? A gente chegar, por exemplo, como um amigo, né? Às vezes a pessoa até, às vezes são pessoas até difíceis de lidar, né? Se chegar e falar para a pessoa não vai ouvir. Aí, o que eu fazia, né? O que eu já fiz? Escutar a pessoa, não, eu quero assim, 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 assim. Aí eu falei, olha, que interessante. Eu não rejeitava a opinião da pessoa. Interessante o seu ponto de vista, está certo, isso daí, esse ponto assim está correto, mas tem isso daqui, né? Aí a pessoa, tem isso. E aquilo dali? Tem aquilo dali. Então, como é que a gente pode fazer? Eu fazia a pessoa chegar na onde eu queria, colocando esses pontos, sabe? Mas e tal coisa? Não é falando assim, você está falando isso, você está errado, porque tem isso, tem aquilo outro. A gente chegar eu tenho um amigo, um grande amigo, que falou assim: se a gente quer tirar as pessoas da besteira, nós temos que entrar na besteira da pessoa. Então a gente chega dentro da besteira da pessoa e fala: não, você tem esse ponto de vista, é um ponto de vista bom, mas e tal coisa? Aí a pessoa, realmente, e essa dali? Aí a pessoa reflete também. Então, como é que a gente pode fazer? Aí, normalmente, só vê uma possibilidade, que é justamente aquela que a gente quer, né? Então, a gente tem que ter habilidade para lidar com determinados tipos de pessoas, né, que são pessoas, às vezes, difíceis. E, às vezes, estão no lugar, né, que a gente tem que estar respeitando o lugar da pessoa. Então, tudo isso é muito importante. Trabalhar sem julgamento. Mas não deixar de dizer as coisas que tem que ser dita, né? Saber fazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida do que eu falei também?
Mário, Diga. dá licença fazer mais uma pergunta aqui, algo Pode. que você falou que eu achei muito interessante, aquilo que você falou a respeito da corrente, né, que ter a consciência que nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco, né? Exato. Me fez pensar, assim, então, que eu já ouvi um sábio dizer que todo cuidado do mundo reunido é pouco, que a pessoa, às vezes, não fica, assim, acho que a gente ter confiança é importante, mas excesso de confiança, às vezes, é sujeito a ser aquele elo mais fraco da corrente. Tá correto pensar dessa forma? E a Está gente correto. toma Tá cuidado. correto. Com certeza, o cuidado é fundamental em todos os momentos, inclusive nesse ponto aí que nós estamos falando, porque o líder ele tem que saber também para quem delegar determinadas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo, eu vou contar um acontecimento que a gente que aconteceu na história da humanidade, mas ela é um exemplo muito claro. Que foi o seguinte: no Jerusalém, ela estava assim, ela tinha suas muralhas, era bem defendida lá pelos judeus, mas ela estava sendo atacada pelos inimigos. E o exército do inimigo era muito maior, tudo mais poderoso, só que eles cercaram toda a cidade para tentar invadir, mas não conseguia, porque ela era toda, tinha as muralhas, tudo, então não tinha como entrar, né? E aí o cerco podia ficar meses e meses, e dentro da cidade de Jerusalém tinha água suficiente, tinha comida suficiente, então eles estavam abastecidos e bem, assim, com boa defesa. Mas aí tem as entradas principais, né, que tem dentro de Jerusalém, e tem umas entradas pequenas que cabe assim, chamadas agulha, né? Que o camelo para passar, ele precisa tirar toda a carga dele e passar de joelho por aquele buraco daquela agulha, aí lá do outro lado pega a carga, põe de novo e ele continua dentro da cidade. Então, são pequenas portas. Até aquele ditado lá do camelo passar do buraco da agulha é esse tipo de situação. Aí, essa porta pequena, são muitas que tem em volta da cidade. E eles colocaram guardas em volta, total. Então, estava tudo protegido. Só que o que aconteceu? E ali eles foram ficando meses naquele cerco, né? Mas estava protegido tudo bem. O que aconteceu? Daqueles guardas de uma determinada agulha, ele cochilou, ele dormiu na hora da guarda dele. E o inimigo percebeu que ele estava dormindo e invadiu por ali, por aquela porta, entrou por dentro da cidade e derrotou a cidade, destruiu a cidade, não ficou pedra sobre pedra. Até foi uma profecia que Jesus tinha feito que não ia ficar pedra sobre pedra, foi naquele acontecimento. Destruiu tudo. Então, o que é a lição de tudo isso, né? Um ponto fraco que tinha, ele não foi devidamente olhado. Então, aquela corrente, aquele elo fraco ali, é que causou a derrota daquele povo. Ela arrebentou naquele ponto. Então, isso daí a gente pode usar de exemplo a gente com a gente mesmo, nos nossos pontos fracos, a gente está sempre tendo cuidado de redobrar, assim, os cuidados com aquele ponto fraco, e também dos liderados, a mesma coisa. Então, a gente percebe uma fragilidade, é a hora que a gente põe pessoas próximas, ou a gente mesmo, junto, para fortalecer aquele elo fraco, né? aquele colaborador que ainda está precisando de mais fortalecimento. É uma história que ela dá uma boa lição. Né? É verdade. Muito grato. Nada. Mais alguma pergunta? Tem?
Olha, então, até agora não apareceu mais nenhuma pergunta, então nós podemos já concluir aqui a nossa palestra, tá bom? Eu quero dizer da minha gratidão a todos por estar aqui me ouvindo, participando, e o que eu penso, assim, o que eu fico muito contente e feliz é de ver os resultados disso tudo na vida de cada um, né? Eu procuro fazer isso na minha vida e procuro ter essa aplicação na minha vida e vejo bons resultados. Então, espero que seja da mesma forma. Desejo a todos prosperidade, sucesso, boas realizações. E se precisar de mim para alguma coisa, entrar em contato, alguma dúvida que surgir no percurso da aplicação dessas habilidades, eu estou à disposição. Para mim é uma alegria poder atender, tá bom? Então, um grande abraço a todos e muito grato.